Olá, tudo bem? Eu sou a Juliana Slicker, eu sou psicanalista e sou consteladora familiar e eu venho trazer nesse canal uma série de vídeos e de temas falando sobre a constelação familiar, falando sobre o nosso desenvolvimento humano, nosso desenvolvimento espiritual, com base na constelação familiar. Essa série de vídeos que eu estou gravando é para consteladoras ou para quem quer ser consteladora familiar, respondendo algumas dúvidas, né, que vocês têm, que eu sei que vocês têm. Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre: posso usar a constelação familiar na minha prática terapêutica? Ou seja, de uma maneira muito clara, né? Eu já sou terapeuta, ou sou reikiana, ou sou psicóloga, ou trabalho com florais, enfim, já tenho uma prática terapêutica e agora estou aprendendo constelação familiar. Eu posso usar o atendimento da constelação familiar junto com a minha prática? Antes da gente iniciar no assunto do tema, no tema do vídeo, na verdade, eu vou pedir para você, se não está inscrita no canal, se inscreve. Aqui embaixo tem um botãozinho para você se inscrever. E se você já está inscrita, não esquece de curtir o vídeo, tá bom? Você me ajuda, a gente vai crescendo o canal e vai passando para cada vez mais pessoas o conhecimento da constelação familiar, né? Que é o que a gente busca, que é o que eu quero fazer aqui com você, né? A gente poder crescer, compartilhar e a gente se desenvolver também com esse olhar maravilhoso das constelações familiares. Bom, falando sobre o uso da constelação familiar em outras práticas terapêuticas. Não sei se vocês sabem, tem uma autora chamada Ursula Frank, ela escreveu um livro que se chama Quando Fecho os Olhos Vejo Você, que ele é um precursor da constelação familiar individual, o atendimento com os bonequinhos. E a Úrsula, neste livro, ela fala que ela atende como psicoterapeuta e que ela descobriu a constelação familiar e ela então vai trazendo a prática da constelação familiar para dentro do consultório. Ela, inclusive, tem algumas formas diferentes de trabalhar, né, o atendimento da constelação familiar. Por quê? Porque entra em alguns detalhes, né, que são muito interessantes. Se você já é psicoterapeuta, se você é psicólogo, se você é psicanalista, você já atende uma pessoa. E aí você vai fazer uma sessão de constelação familiar, totalmente diferente de você receber uma pessoa que você nunca viu antes para conduzir uma sessão de constelação familiar, porque você já conhece aquela pessoa, você já ouviu as histórias dela, muitas das histórias dela. Às vezes você até propôs ela fazer uma sessão de constelação, não veio partir dela fazer a sessão. Então, o desenrolar da sessão é diferente, né? Você prepara antes, olha como é importante a gente pensar nesses detalhes. Você prepara a pessoa antes e fala, né? Olha, vai na próxima sessão acontecer uma sessão de constelação e você pode já dizer um pouco o que é. Você já pode deixar a pessoa pensando no tema, como que ela quer abordar o tema sugerido para ser constelado, e aí você chega no dia da sessão já com tudo prontinho. Diferente de quando você recebe uma pessoa e a pessoa fala, bom, eu não sei nem o que é constelação, alguém me indicou, vim aqui, vim fazer uma sessão, e aí você, né, tem que fazer esse preâmbulo, explicar o que é constelação no início de um atendimento de quem chegou, né, para vir fazer o atendimento. Uma coisa que eu aprendi também, então com a Ursula Frank, ela coloca assim essa possibilidade e ela fala de você já ter o atendimento e aí inclusive depois da sessão de constelação você também reservar uma outra sessão para vocês poderem falar sobre a constelação, não ficar explicando a constelação, isso a gente nunca deve fazer, mas sentir o que aquilo impactou a pessoa e a partir daí seguir trabalhando com ela num processo psicoterapêutico. É muito interessante. Posso dizer com a minha experiência que já fiz isso e na sessão seguinte em que a gente ia comentar e falar sobre o que a constelação impactou, a pessoa até não queria muito comentar porque ela ainda estava sentindo muitas coisas mexendo, então a gente deixou para fazer isso em outro momento. Então, por que eu estou contando isso? Porque o trabalho da constelação ele não foi prejudicado, de alguma forma ele foi preservado, porque a gente não ficou explicando a sessão. Isso é muito importante, a gente nunca deve ficar explicando, né? Ah, aconteceu isso por causa daquilo, esse boneco representava tal pessoa e essa pessoa queria te dizer isso. A gente nunca vai fazer isso, mesmo porque a gente não tem essas respostas estão no campo. Enquanto a gente está conduzindo, enquanto a gente consteladora está conduzindo uma sessão, a gente vai sentindo, mas sentir é muito diferente de falar. Colocar os sentimentos em palavras faz com que a gente diminua tudo que a gente está sentindo. Então, por isso a gente não deve explicar. Combinado essa parte?
Bom, e outras práticas, né? O reiki, florais, enfim, e aí diversas práticas energéticas, diversas práticas que você já pode ter também no seu repertório. Você pode combinar as coisas, né? Então você pode fazer uma sessão de constelação familiar e finalizar com uma aplicação de um reiki. Você pode fazer uma sessão de constelação e recomendar florais, os próprios óleos, né, essenciais. Enfim, você pode combinar sim a sua prática com o que você já tem. Você vai sentir, né? Uma outra coisa que eu aprendi é que a gente não pode misturar a condução. Então, durante a condução da constelação, eu não posso falar, peraí, para aqui, vamos então usar a abordagem tal para olhar para isso durante a sessão. Isso não. Mas fora isso, você inicia, às vezes você coloca um óleo essencial no ambiente, se você está atendendo presencialmente, né? E a pessoa já chega com a aromaterapia, então ela já vai entrando no campo de outra forma, você pode fazer isso, e é bem gostoso também, né, fazer. Você pode conduzir o atendimento e no final fechar com alguma prática, com alguma técnica que você tem, tá? As coisas se combinam porque todas elas têm este propósito, né, de poder estar no lugar de ajuda, né, de ajuda, quando eu falo ajuda, acho que vocês me entendem, né, ajuda que o Bert Hellinger fala das ordens da ajuda, né, a gente só ajuda a pessoa onde ela quer ser ajudada, né, então a gente atende o que ela veio buscar. Então a gente pode usar, sim, outras práticas que a gente tem para complementar esse olhar, tá bom? Espero ter respondido essa pergunta para vocês. Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você gostou. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.